Boa noite, meus amigos, minhas saudações a todos. Eu vou tratar neste vídeo da parte 3 do tema extinção da punibilidade, em que eu faço uma análise das chamadas, ou do que eu particularmente chamo, de causas extintivas quase genéricas, para me referir à homologação do acordo de conciliação penal, previsto no artigo 74 da Lei 9.099, ao cumprimento da medida de transação penal ajustada, com base no artigo 76, também da Lei 9.099, ao cumprimento da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 89, ainda da Lei 9.099, e mais recentemente o cumprimento do acordo de não persecução penal, que foi introduzido com o artigo 28A do Código de Processo Penal, que foi incorporado ao Código de Processo Penal recentemente, pela Lei 13.964 de 2019, lembrando que eu estou gravando este vídeo no mês de junho de 2020. Então, essas 4 causas extintivas da punibilidade mencionadas, eu costumo chamá-las de quase genéricas, porque, na verdade, embora elas não apareçam na parte geral do Código Penal, estão situadas ou na Lei 9.099 ou no Código de Processo Penal, mas elas têm uma aplicação extremamente difusa, extremamente abrangente no ordenamento jurídico penal brasileiro. Então, para que a gente consiga estabelecer terminologicamente uma ligação, uma imagem adequada dessas causas extintivas, eu então, por conta disso, costumo chamá-las de quase genéricas, porque verdadeiramente elas têm uma difusão muito grande de aplicabilidade em inúmeros crimes tipificados na legislação penal brasileira, tanto no Código Penal quanto em leis extravagantes. A primeira delas, então, das causas extintivas quase genéricas, é a homologação do acordo de conciliação penal. O acordo de conciliação penal ele é previsto no artigo 74 da Lei 9.099, de 1995, conhecida como Lei dos Juizados Especiais. O acordo de conciliação ele é um ato negocial, um ato de negociação que se celebra entre a vítima e o autor do fato e envolve, ele engloba, na verdade, a reparação do dano, o prejuízo que a vítima tenha sofrido decorrente do ilícito penal do qual ela foi sujeito passivo. O acordo de conciliação penal e, por conta disso, também sua homologação, a conciliação penal em si, o instituto, é possível em ilícitos penais de menor potencial ofensivo, dentro da conceituação que lhe estabelece o artigo 61 também da Lei 9.099, contravenções penais e crimes com pena máxima de 2 anos de privação de liberdade na acumulação, acumulada ou não com multa. Estes, segundo o artigo 61, são os ilícitos penais, melhor dizendo, de menor potencial ofensivo. Contravenções penais ou crimes cuja pena cominada máxima não ultrapasse 2 anos de privação de liberdade, esteja ela ou não cumulada com multa. Só que não são todos os crimes
de menor potencial ofensivo passíveis de conciliação penal do artigo 74. Somente aqueles sujeitos à ação penal privada ou ação penal pública condicionada. Então, em princípio, até uma observação aqui, as contravenções, por serem de ação penal pública incondicionada, segundo preconiza o artigo 17 da Lei de Contravenções Penais, elas ficam fora, em princípio, ficam fora da possibilidade da conciliação penal. Mas, particularmente, entendemos que, por uma extensão do artigo 88 da Lei 9.099, a contravenção do artigo 21 da Lei de Contravenções, a contravenção de vias de fato, que é a agressão sem lesão, essa, no nosso entendimento, ela se tornou pública condicionada, porque o artigo 88 da Lei 9.099, ele diz que o crime de lesão corporal leve e também a lesão corporal culposa são crimes de ação penal pública condicionada. Então, me parece que quando ele torna condicionada a lesão corporal leve, que é a agressão com lesão, implicitamente nós podemos entender também que a agressão sem lesão também se tornou um crime de ação penal pública condicionada. E aí dá para imaginarmos que a conciliação penal do artigo 74, ela é possível nos crimes de menor potencial ofensivo, de ação penal privada ou pública condicionada, e também na contravenção penal de vias de fato do artigo 21 da Lei de Contravenções. Uma vez, então, que seja celebrada a conciliação penal, vítima e autor do fato chegam a um acordo sobre a forma de reparar os danos produzidos pela infração penal, aquilo que a vítima teve que suportar de prejuízo em razão da infração penal da qual foi o sujeito passivo. Então, esse acordo, uma vez celebrado, ele vai para a homologação judicial. O acordo conciliatório, ele vai para uma homologação judicial. E uma vez homologado, o juiz acha que o acordo está adequado, julga ele adequado para solucionar o problema, e aí homologa. Esta homologação, ela acarreta, então, a inibição da queixa-crime em crimes de ação penal privada e a inibição da representação em casos de ação penal pública condicionada. Então, uma vez que a vítima celebra o acordo de conciliação penal com o seu agressor, com o autor da infração penal, essa homologação do acordo, ela vai impossibilitar que a vítima, então, entre com queixa-crime ou oferte representação, se for crime de ação penal pública condicionada. E o acordo, uma vez homologado, ele vai se tornar um título executivo lá na área civil. Este acordo, então, com a sua homologação, a homologação do acordo de conciliação penal, do artigo 74, é causa extintiva de punibilidade. Tá? Então, o ato homologatório pelo juiz do acordo de conciliação penal será, então, causa extintiva, causa de extinção da punibilidade do agente. Mas se ele não cumprir? Se ele não cumprir, a vítima terá esse acordo como título executivo, homologado, como título executivo, e poderá executá-lo no cível. Mas, criminalmente, teremos, com a homologação, a extinção da punibilidade do agente. Ainda na Lei 9.099, nós vamos ter uma outra causa extintiva de punibilidade,
que é o cumprimento da medida ajustada em sede de transação penal. A transação penal, meus amigos, ela é o instituto previsto no artigo 76 da Lei 9.099 e se constitui, o instituto da transação penal se constitui de um ato negocial desta feita entre Ministério Público e o autor do fato. A conciliação era entre a vítima e o autor do fato. Agora não. A transação penal é um ato negocial entre o Ministério Público, na condição de titular da ação penal pública, e o autor do fato. E o objeto a ser pactuado entre o Ministério Público e o autor do fato é a antecipação de uma pena que pode ser restritiva de direitos ou multa. Não é possível, na transação penal, antecipar pena privativa de liberdade. O objeto que o Ministério Público celebra em termos de acordo com o autor do fato, ou é a antecipação de uma restrição de direitos, ou a antecipação de uma pena de multa. A transação do artigo 76, a transação penal, ela é possível em ilícitos penais de menor potencial ofensivo também, né? Mas desde que sujeitos à ação penal pública, podendo ser ação penal pública condicionada ou incondicionada, mas sempre ação penal pública. A transação penal, ela, para ser celebrada, terá que ser infração penal de menor potencial ofensivo, né? Porém, sempre cuja autoria da ação, cuja legitimidade ativa, seja do Ministério Público, porque o protagonista da negociação com o autor do fato é o órgão do Ministério Público respectivo. No caso da ação penal, a extinção da punibilidade ela se dá com o efetivo cumprimento da medida transacional ajustada, não sendo, no caso da transação penal, não sendo suficiente a homologação do ajuste pelo juízo competente, tal qual ocorre com a conciliação do artigo 74. Lembremos que na conciliação do artigo 74, o juiz homologa o acordo de conciliação e a homologação extingue a punibilidade. Se não for cumprido, a vítima tem no acordo homologado um título executivo para promover lá a execução na área civil. No caso da transação penal, não. No caso da transação penal, o juiz homologa o acordo se estiver adequado, se estiver legalmente celebrado, mas a extinção da punibilidade não se dá com a homologação. Ela se dará com o efetivo cumprimento pelo autor do fato daquilo que foi celebrado em termos de transação penal com o Ministério Público. Se por acaso, uma vez celebrada a transação penal entre o Ministério Público e o autor do fato, este não cumprir o pacto transacional, o juiz declara a insubsistência do acordo e restitui os autos ao Ministério Público para oferecer denúncia, certo? Então, no caso da transação penal, o que vai gerar a extinção da punibilidade é o cumprimento da medida transacional celebrada, ajustada, entre o Ministério Público e o autor do fato. Conciliação penal, basta a homologação judicial. Transação penal, não basta. É preciso que haja efetivamente o acordo cumprido. Então, o cumprimento do acordo é o que gera a extinção da punibilidade no caso de transação penal. É a segunda causa extintiva prevista na Lei 9.099. Depois, a terceira causa extintiva vai ser o cumprimento da suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo, ela é um instituto previsto no artigo 89 da Lei 9.099.
o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz recebe essa denúncia, dá um despacho de recebimento e apraza uma audiência em que, se o Ministério Público tiver ofertado a suspensão condicional do processo, apraza uma audiência para, então, permitir um ato negocial entre o Ministério Público e o autor do fato sobre as condições que vão pautar esta suspensão do processo. Envolve, então, a suspensão do processo envolve o cumprimento de certas condições e, se por acaso, durante o tempo de suspensão, o réu cumprir essas condições, lá na frente será extinta a punibilidade. A suspensão condicional do processo, segundo o artigo 89 da Lei 9.099, ela é possível em crimes em que a pena mínima combinada seja igual ou inferior a 1 ano. Então, o máximo da pena mínima, o máximo da pena mínima combinada é de 1 ano. A menor pena da cominação não pode ultrapassar 1 ano. Certo, meus amigos? Também ainda há outros requisitos. O acusado ele não pode estar sendo processado por outro crime e também não pode ter tido anteriormente condenação transitada em julgado por outro crime. Então, é possível a suspensão condicional do processo em crimes com pena igual ou inferior a 1 ano, em que o acusado não esteja sendo processado por outro crime e não registre condenação anterior por outro crime, e que ainda estejam presentes os requisitos da suspensão condicional da pena, lá do artigo 77. Especialmente, aí entra o juízo de necessidade e suficiência, especialmente que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos que levaram ele à prática do crime e as circunstâncias em que o crime foi praticado, sejam então esse conjunto de circunstâncias mencionadas no artigo 77, sejam indutoras de que a medida de suspensão condicional do processo seja suficiente, seja a necessária e a suficiente para fazer frente ao crime que foi praticado, a infração penal que foi praticada pelo agente. A suspensão condicional do processo ela pode perdurar de 2 a 4 anos. Então, quem vai estabelecer o prazo é o Ministério Público nesse pacto com o autor do fato, um prazo de 2 a 4 anos, que depois é ratificado pelo juiz, um prazo de 2 a 4 anos de suspensão, em que o processo vai ficar suspenso e durante esse tempo, então, que o réu vai ficar cumprindo as condições pactuadas. E se por um acaso o réu deixar de cumprir as condições pactuadas, ou se por acaso o réu ele venha a ser processado por um outro crime, então, neste caso, revoga-se a suspensão condicional do processo e o processo volta a correr, volta a ter o seu curso normal. Porém, e aí é que está a questão do nosso tema deste vídeo, uma vez que haja a suspensão condicional do processo e que o réu cumpra integralmente as condições, que não tenha nesse curso também um novo processo instaurado contra ele, ao final do prazo de suspensão, se a suspensão não tiver sido revogada, então o parágrafo 5º do artigo 89 da Lei 9.099 determina que fique ou que seja extinta a punibilidade do acusado, certo? Então, o cumprimento da suspensão condicional do processo sem revogação vai gerar, ao final do prazo da suspensão, a extinção da punibilidade do agente
Essa é a terceira causa extintiva quase genérica e também prevista, a exemplo da homologação da conciliação penal e do cumprimento da transação penal, também o cumprimento da suspensão condicional do processo, prevista também na Lei 9.099 de 95. E a quarta causa quase genérica é o cumprimento do acordo de não persecução penal, que está previsto, o acordo de não persecução penal, ele está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. Como eu disse no início, eu estou gravando esse vídeo em junho de 2020. Então, é uma introdução recente desse instituto na ordem jurídico-penal brasileira, porque ela se deu com a Lei 13.964, conhecida popularmente como Pacote Anticrime. É uma lei de 2019 que entrou em vigência no mês de janeiro de 2020, portanto há algo em torno de meio ano atrás. E dentre outras alterações e acréscimos na legislação penal, na legislação processual penal e na legislação execucional da pena, um desses acréscimos que a Lei 13.964 trouxe foi a introdução do acordo de não persecução penal, como eu disse, na ordem jurídica brasileira, introduzindo o artigo 28A no Código de Processo Penal. O que é o acordo de não persecução penal? É um ato negocial também, é uma negociação entre Ministério Público e autor do fato, a exemplo do que acontecia com a transação penal. Aliás, o acordo de não persecução penal tem claramente uma inspiração na transação penal lá do artigo 76 da Lei 9.099. Então, ele é um ato negocial, um ato de negociação entre o Ministério Público, na condição de titular da ação penal, e o autor do fato. Tem como pressuposto, primeiramente, a confissão formal e circunstanciada pelo autor do fato do delito imputado. Então, ele tem que confessar formalmente e circunstanciadamente o delito que lhe está sendo imputado. Certo, meus amigos? Também ela envolve o cumprimento de certas condições e medidas que são acordadas, que são objetos da entabulação entre o Ministério Público e o autor do fato. É possível de se celebrar acordo de não persecução penal em caso de infração penal cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa e com pena mínima combinada, inferior a 4 anos. Não é igual a 4 anos. 4 anos já não dá mais. É inferior a 4 anos. Não cabe acordo de não persecução penal para infrações penais de competência do Juizado Especial Criminal. Então, quando a infração penal for de competência do Juizado Especial Criminal, não cabe acordo de não persecução penal. Essas vedações, esses empecilhos ao acordo de não persecução penal estão previstos no parágrafo 2º do artigo 28A. Então, não cabe em infrações penais de competência do Juizado Especial Criminal, também não cabe para investigado reincidente. Em princípio, também não cabe para criminoso habitual, reiterado ou profissional. Esta vedação, no entanto, em relação ao criminoso habitual, reiterado ou profissional, ela é apenas relativa porque ela não se aplica para casos de infrações pretéritas que tenham sido insignificantes.
E ainda não será possível também acordo de não persecução penal se o agente, nos últimos 5 anos precedentes, ele celebrou um outro acordo de não persecução penal ou uma transação penal com o Ministério Público ou obteve em algum processo a suspensão condicional deste processo. Tá? Também ainda fica fora da possibilidade de acordo de não persecução penal o crime de violência que envolva violência doméstica ou familiar e ainda crime contra a mulher por razões do sexo feminino. Lembrando que as razões do sexo feminino, elas têm um conceito, que eu acho que dá para ser emprestado aqui, lá no parágrafo 2º-A do Código Penal. Tá? Uma vez que seja celebrado um acordo de não persecução penal, então nos casos em que cabe, entre o Ministério Público e o autor do fato, né, se por acaso o autor do fato ele não cumprir as condições para não persecução penal celebradas com o Ministério Público, não cumprir as condições e as medidas ajustadas com o Ministério Público, para que não seja exercida contra ele a persecução penal, então, neste caso, se ele não cumprir aquilo que ajustou com o Ministério Público, a consequência é exatamente a mesma da transação penal. Declara-se a insubsistência do acordo e os autos voltam ao Ministério Público para que o Ministério Público, então, ofereça a denúncia e, assim, dê início à ação penal. Certo? Isso se o acusado, se o autor do fato, ele não cumprir o acordo de não persecução penal que ele celebrou com o Ministério Público e que foi homologado pelo juiz. Ele celebrou, acertaram as condições, as medidas que ele deveria cumprir, ele confessou, etc. E aí ele resolve não cumprir aquela condição, ou uma medida daquelas ajustadas. O que acontece? O acordo, os autos retornam ao Ministério Público, né? O juiz declara a insubsistência, esse é o termo técnico, declara a insubsistência do acordo e os autos retornam ao Ministério Público, para o Ministério Público então oferecer denúncia e com a oferta da denúncia dar início à ação penal. Porém, se o acusado, o autor do fato, ele cumpre todas as condições e medidas que foram ajustadas com o Ministério Público, neste caso, então, o parágrafo 13 do artigo 28A do CPP prevê a extinção da punibilidade. Então, o sujeito ele celebra um acordo de não persecução penal com o Ministério Público, cumpridos os pressupostos, os requisitos, não incorrendo em qualquer vedação, o Ministério Público, então, celebra com esse autor do fato o seu acordo de não persecução penal. Estabelece condições, medidas que devam ser cumpridas ao ajuste, o juiz homologa e o autor do fato cumpre tudo à risca conforme acordou com o Ministério Público e que foi homologado pelo juízo. Neste caso, então, uma vez cumpridas essas condições e essas medidas, o juiz irá extinguir a punibilidade do agente com base no artigo 28A, parágrafo 13 do Código de Processo Penal. Então, para recapitularmos, pessoal, as causas extintivas da punibilidade, que eu aqui denomino de quase genéricas, dada a sua amplitude, a sua extensão, a dimensão da sua aplicabilidade no sistema, a homologação da conciliação penal do artigo 74 da Lei 9.099, o cumprimento de medida transacional ajustada pelo autor do fato com o Ministério Público em sede de transação penal, celebrada com base no artigo 76 da Lei 9.099, o cumprimento da suspensão condicional do processo sem revogação,
deferida em favor do acusado com base no artigo 89 e extinta a punibilidade com base no parágrafo 5º deste mesmo artigo 89 da Lei 9.099. E a quarta causa extintiva quase genérica, o cumprimento do acordo de não persecução penal pelo autor do fato, acordo este celebrado com o Ministério Público com base no artigo 28A do CPP, introduzido pela Lei 13.964 de 19, né? E o cumprimento do acordo de transação penal gerando extinção de punibilidade com base no parágrafo 13 deste mesmo artigo 28A do CPP. É isso, meus amigos. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.